Oi pessoal, vamos continuar com as nossas aulas de bioenergética. Hoje a gente vai falar sobre a lipólise, ou como mais popularmente conhecida, a queima de gordura. Antes da gente falar de como ocorre a queima de gordura para a utilização na forma de energia, vamos ver como então ocorre a absorção dessa gordura. A gente sabe que a gente obtém a gordura dos alimentos e essa gordura que contém nos alimentos ela vai ser absorvida pelo nosso sistema gastrointestinal. No sistema gastrointestinal, essa gordura vai ser quebrada em partículas menores chamadas lipídios. Esses lipídios podem ser triglicerídeos, podem ser vitaminas lipossolúveis, podem ser fosfolipídios, colesterol e ácidos graxos livres. Todos esses lipídios eles vão ser absorvidos no sistema gastrointestinal e então passar para a circulação sanguínea na forma de partículas menores ainda chamadas quilomicrons. Esses quilomicrons ficam circulando no nosso sangue e aí podem ser convertidos novamente a triglicerídeos, a colesterol, a ácidos graxos livres, de acordo com a necessidade que a gente tenha nesse momento. Esses quilomicrons eles podem ser transportados até o fígado e no fígado eles vão ser convertidos em lipoproteínas, o colesterol, que é o VLDL, o LDL e HDL. E também eles podem ser reconvertidos a triglicerídeos. Esses triglicerídeos podem voltar para a circulação e ser quebrados novamente em glicerol e ácidos graxos. E esses ácidos graxos livres podem ter dois destinos. Eles podem ser utilizados para a produção de ATP na nossa musculatura, por exemplo, na produção de energia, ou então eles podem ser transformados novamente em triglicerídeos e armazenados no tecido adiposo e nos triglicerídeos intramusculares. Ou seja, tudo vai depender da quantidade de energia que a gente necessita e pode utilizar a gordura, os ácidos graxos para transformar em energia, ou então se a gente ingere uma grande quantidade de gordura e não tem tanta necessidade de energia, pode armazenar no tecido adiposo e nos triglicerídeos intramusculares. Revendo aqui então, a gente viu que boa parte da gordura que vem da alimentação ela é absorvida e convertida em ácidos graxos livres na nossa circulação. Esses ácidos graxos livres eles podem ser utilizados para a formação de ATP, para formar energia, e aí essa gordura foi queimada, ou o excedente, a maior parte desses ácidos graxos livres, vai ser armazenado tanto na forma de triglicerídeos intramusculares como triglicerídeos no tecido adiposo. Além disso, a gente também tem a glicose e a proteína que, quando em excesso, também podem ser convertidas nesse triglicerídeo, tanto no tecido adiposo quanto no tecido, no triglicerídeo intramuscular. A gente viu então que os ácidos graxos que vêm da gordura da nossa alimentação, eles são armazenados na forma de triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. Esses triglicerídeos eles são armazenados no tecido adiposo, que pode ser dividido em tecido adiposo branco ou tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, ele é a grande maior parte de gordura que a gente tem armazenada no nosso corpo e ele é formado por células adiposas que contêm uma gotícula de gordura com os triglicerídeos armazenados dentro dessa gotícula única, são chamados monoloculares. Ou no tecido adiposo marrom, a gente tem cada célula adiposa com várias gotículas com triglicerídeos armazenados nelas. Então a gente chama de multiloculares. O tecido adiposo branco ele é utilizado para a formação de energia nas nossas células, principalmente nas nossas células musculares. Então ele vai precisar de uma quantidade grande de reações químicas para que a gente quebre esses triglicerídeos e os ácidos graxos sejam então utilizados nas nossas células para a produção do ATP. Já no tecido adiposo marrom, os triglicerídeos são utilizados para formar calor. Então, quando a gente precisa de uma grande formação de calor em ambientes muito frios, esse tecido adiposo ele pode fornecer o calor necessário para manter a temperatura do nosso corpo.
Outra diferença entre o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom é que o tecido adiposo marrom ele pode produzir um gasto energético 4 vezes maior do que o tecido adiposo branco. Porém, a quantidade existente dele no nosso corpo é muito menor. O tecido adiposo marrom ele pode ser ativado por mecanismos como o sistema nervoso simpático, pelo frio, pela melatonina que é produzida durante o nosso sono, e também alguns estudos mostram que a sua produção, a sua atividade é aumentada com dietas hipercalóricas. Se mostra também que pessoas magras são pessoas que podem ter até 16 vezes mais atividade do tecido adiposo marrom do que pessoas obesas. E também alguns estudos mostram que um tecido pode ser convertido no outro conforme a necessidade. Também nota-se que o tecido adiposo marrom, ele produz, além de ter uma atividade maior em pessoas mais magras, ele também aumenta a sua atividade nos dias de inverno e com noites mais prolongadas e por causa do ambiente mais frio. Para que a gente possa utilizar os ácidos graxos como fonte de energia para a produção de ATP, a gente precisa então mobilizar os triglicerídeos que estão armazenados tanto no tecido adiposo quanto os triglicerídeos que estão armazenados dentro das nossas fibras musculares. Eu preciso então quebrar esses triglicerídeos, ou seja, eu tenho uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos e eu preciso quebrar a ligação entre essas substâncias para liberar os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, quando são liberados, eles vão parar na corrente sanguínea e então aumenta a quantidade de ácidos graxos livres, e esses ácidos graxos livres vão ser transportados então para o interior das células musculares para sofrer o processo então de oxidação dentro das mitocôndrias. Além disso, os triglicerídeos que estão armazenados dentro das fibras musculares também têm que sofrer essa quebra de ligação entre o glicerol e os ácidos graxos. Esses ácidos graxos livres também são liberados e então vão ser utilizados na mitocôndria para a formação de ATP. Vejam que a gente tem 3 fontes de ácidos graxos aqui. Os ácidos graxos que foram liberados dos triglicerídeos do tecido adiposo, os ácidos graxos livres que já estavam na circulação e os ácidos graxos que foram liberados dos triglicerídeos do triglicerídeo intramuscular. Esse processo de quebra da ligação entre os triglicerídeos e os ácidos graxos, ele é realizado por uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Porém, existe uma diferença entre a ativação dessa lipase no tecido adiposo e dos triglicerídeos intramusculares. Nos triglicerídeos do tecido adiposo, essa lipase tem que ser ativada por hormônios que são produzidos na circulação sanguínea, principalmente os hormônios adrenalina e noradrenalina. Então, esses hormônios é que vão ativar essa lipase, fazendo a quebra desses triglicerídeos e liberando os ácidos graxos para a circulação. Já para os triglicerídeos intramusculares, não precisa de ativação hormonal. Esses triglicerídeos são quebrados por uma lipase hormônio sensível, porém essa lipase ela não é ativada por hormônios, ela é ativada por mecanismos da própria contração muscular que acabam fazendo com que essa lipase seja ativada e comece a quebrar esses triglicerídeos então. Muitos alunos nos perguntam sobre a queima de gordura localizada. Será que existe como eu queimar somente gordura daquele local ali onde o músculo está sendo ativado? E normalmente a gente responde que não, que a queima de gordura é generalizada, porque ela depende da ativação hormonal e como o hormônio ele tem uma atividade geral igual no corpo todo, ele vai agir em todas as células do tecido adiposo do nosso corpo. Porém, com esse mecanismo dos triglicerídeos intramusculares descrito, a gente vê que existe sim como eu queimar gordura localizada com exercício localizado, porque se a lipase hormônio sensível intramuscular ela é ativada por mecanismos locais pela contração muscular, então contraindo esse músculo eu consigo então ativar a lipase desse músculo e queimar os triglicerídeos dentro desse músculo. É claro que a maior parte da gordura vem lá do tecido adiposo e ela ainda é generalizada, mas ao mesmo tempo eu estou queimando gordura localizada, porque a gente vai ver a partir de agora
que os mecanismos de ativação da queima de gordura dependem muito do triglicerídeo intramuscular. Então, sim, eu tenho como queimar a gordura localizada no músculo que está sendo ativado. Para que a gente possa entender então os mecanismos que limitam a queima de gordura, ou seja, aumentam ou diminuem a queima dessa gordura, a gente tem que entender 3 pontos. Primeiro é o transporte do ácido graxo da circulação para o interior da fibra muscular. Segundo, a mobilização dos triglicerídeos intramusculares. E terceiro, o transporte do ácido graxo do interior da fibra para o interior da mitocôndria. Esses são os 3 mecanismos que mais limitam a oxidação das gorduras, ou seja, que podem aumentar a queima de gordura se eles forem ativados ou diminuir a gordura se eles forem inibidos. Vamos dar uma olhada nessa figura então para que a gente possa entender um pouco melhor esses mecanismos de como o ácido graxo é transportado do sangue até o interior da mitocôndria para que ele possa ser oxidado. Então a gente viu que na membrana, ou no sarcolema, que é a membrana da fibra muscular, a gente tem proteínas transportadoras. É importante ressaltar que até pouco tempo atrás a gente dizia que os ácidos graxos eles atravessavam direto a membrana, não precisando de transportador. Porém, há pouco tempo foi mostrado que existem essas proteínas transportadoras e que também existe essa forma de transporte. Ou seja, a gente tem o transporte de ácido graxo livre do interior do sangue para o interior da fibra muscular na forma direta, ele atravessa a membrana. Mas a maior parte dos ácidos graxos que são transportados, eles são transportados por essas proteínas. Então a gente tem essa primeira proteína que é FABP, que é uma proteína de ligação que faz o transporte. A gente tem a FAT, que é CD36. FAT vem de translocase de ácidos graxos. Uma proteína translocase é uma proteína que precisa se deslocar do interior da fibra para a membrana e aí começar a transportar esses ácidos graxos, que é da mesma forma que acontece com o GLUT4, que transporta a glicose, e eles têm mecanismos semelhantes, isso é importante. E a gente tem também a FATP, que é uma proteína transportadora, mas essa ainda não está bem demonstrado o real papel dela nesse transporte dos ácidos graxos. A principal proteína que faz o transporte então desses ácidos graxos é a CD36 e ela precisa então de mecanismos que ativem ela para que ela vá até a membrana e faça esse transporte do ácido graxo para o interior da membrana. Então a queima de gordura vai depender desses mecanismos que ativam a CD36. Além disso, a gente viu que a gente tem os triglicerídeos intramusculares e eles precisam também ser quebrados, eles precisam ser quebrados pela lipase hormônio sensível, que a gente já viu não é ativada por hormônio, apesar de receber esse nome, e ela é ativada então por mecanismos intramusculares. E, ao mesmo tempo, a gente vai depender desse transporte do ácido graxo para o interior da mitocôndria. E aí a gente precisa então da atividade da CPT1, que vai ativar a carnitina, transformar em acilcarnitina e aí fazer o transporte então do ácido graxo por interior da mitocôndria. O que vai acontecer? Quando o ácido graxo sai do sangue e ele é transportado para o interior da fibra muscular, ele se transforma no acil-CoA. E esse acil-CoA é que vai ser transportado pela carnitina e então passado para o interior da mitocôndria para que lá ele sofra então a oxidação e a sua transformação nos ATPs que são necessários. O mais importante que a gente saiba agora é que os mecanismos que vão ativar todo esse transporte da gordura, do ácido graxo do sangue para o interior da fibra e para o interior da mitocôndria são mecanismos locais da própria contração muscular. Então, tanto a ativação dos triglicerídeos intramusculares, a sua quebra em ácido graxo, como a ativação da translocase, da FAT-CD36, para transportar o ácido graxo para o interior da fibra muscular, eles são ativados por mecanismos próprios da contração muscular, ou seja, quando eu tiver esses mecanismos ativados, eu vou aumentar esse transporte para o interior da célula e aumentando então a oxidação de gordura.
Ainda observando essa figura, é importante que a gente veja as semelhanças que existem entre os mecanismos que ativam a utilização de glicose e glicogênio e a utilização de ácidos graxos livres e gordura do tecido adiposo. Então, quando a gente observa a utilização de glicose, a gente vê que é preciso a ativação, a translocação do GLUT4 para a membrana para que a gente possa ter o transporte da glicose para o interior da célula muscular e comece a ser utilizada para a formação de energia. Isso acontece também com a gordura, quando a gente tem o deslocamento, a translocação da CD36 para a membrana, transportando os ácidos graxos livres para o interior dessa fibra muscular. Outra coisa importante é o glicogênio que está estocado dentro da fibra muscular, ele é quebrado por uma enzima chamada fosforilase e ela é ativada por mecanismos próprios da contração muscular. Assim como acontece com a quebra dos triglicerídeos intramusculares, que também são ativados por uma enzima chamada lipase hormônio sensível, que apesar do nome, ela é ativada por mecanismos próprios da contração muscular. Então vejam que a contração muscular ela é chave para ativar o deslocamento do GLUT4 e o deslocamento da CD36 para transportar glicose e gordura. E os mecanismos da contração muscular também são responsáveis pela quebra do glicogênio intramuscular, assim como pela ativação da quebra dos triglicerídeos intramusculares. Ou seja, a contração muscular é o principal mecanismo que ativa a utilização tanto do glicogênio quanto da gordura naquele músculo que está em atividade. A gente sabe que o GLUT4 ele é dependente da ativação da insulina, mas quanto mais treinado o músculo for, ele consegue ser ativado independente da ativação da insulina. E provavelmente é a mesma coisa que acontece com a CD36 com o transporte de gordura. Então, repetindo, o mecanismo principal é a contração muscular, que ativa todos esses mecanismos que fazem aumentar o metabolismo tanto do glicogênio e glicose, quanto do ácido graxo livre e triglicerídeos. Outra coisa importante da gente observar nessa figura é a interdependência de uma rota da outra. Então elas são ligadas entre si, ou seja, uma depende da outra. Se eu precisar aumentar a utilização de gordura, eu preciso também dessa rota da glicose ativa, assim como vice-versa. Então elas são rotas interdependentes e sempre vão depender uma da outra para que ocorra a sua ativação. A gente viu então que o ácido graxo ele pode ser transportado pelo interior da fibra muscular, ou o triglicerídeo intramuscular pode ser quebrado e esse ácido graxo vai ser transportado para o interior da mitocôndria, na forma de acil-CoA. Esse acil-CoA ele vai ser agora processado na chamada beta-oxidação. Significa que a cada volta dessas reações químicas vão ser quebrados 2 carbonos desse acil-CoA, que vão ser transformados no acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai formar um ciclo de Krebs, formando 12 ATPs. Além disso, cada volta que for realizada da beta-oxidação para arrancar 2 carbonos, vão ser formados um NAD e um FAD dentro dessa mitocôndria, que a gente sabe que cada NAD forma 3 ATPs e cada FAD forma 2 ATPs, como a gente viu na aula da glicólise. Isso significa então que, por exemplo, se esse ácido graxo for o palmitato, que tem 16 carbonos, eu vou ter então 8 duplas de carbono que vão ser quebradas em cada volta da beta-oxidação, e aí vou ter 8 ciclos de Krebs formados. Além disso, para que eu possa quebrar essas 8 duplas de carbono em cada volta da beta-oxidação, eu vou precisar fazer 7 voltas de beta-oxidação para que eu quebre todas as ligações, formando então 7 NAD e 7 FAD. Eu vou ter então no final de uma oxidação de um ácido palmítico de 16 carbonos, a formação então de 129 ATPs por ácido palmítico. Ou seja, eu vou ter uma formação de energia muito maior do que eu tinha para uma molécula de glicose ou para uma molécula de creatina, que, relembrando, a gente viu que cada molécula de creatina fosfato formava 1 ATP, cada molécula de glicose formada de forma anaeróbia, quebrada de forma anaeróbia, formava 2 ATPs,
Cada molécula de glicose formada, quebrada de forma aeróbia formava 38 ATPs, e agora uma molécula de ácido palmítico, que tem 16 carbonos, pode formar 129 ATPs para uma molécula só, ou seja, é muito mais energia do que glicose e creatina. Por isso, sempre que eu vou utilizar gordura como fonte de energia, eu uso pouca quantidade de gordura porque já forma muita energia. Então eu precisaria de muito tempo de atividade para poder queimar muita gordura, o que é mais difícil. A gente vai ter que entender então como é que isso acontece. Outra coisa importante da gente entender é o que leva uma pessoa que está fazendo uma atividade que utiliza gordura como fonte principal de energia à fadiga, a não conseguir manter mais aquela intensidade. Infelizmente, a gente sabe que não é a diminuição significativa das quantidades de gordura corporal, porque a gente sabe que não consegue diminuir muito a quantidade de gordura que tem no corpo durante o exercício. Então, o que leva a pessoa a entrar em fadiga? Por exemplo, a gente sabe que as atividades que utilizam gordura como fonte principal de energia são aquelas atividades de baixa intensidade. Por exemplo, esse estudo aqui mostra que existe uma maior utilização de gordura como fonte de energia em intensidades de exercício que ficam em torno de até 65% do VO2 máximo, que são intensidades que o indivíduo consegue manter por mais de 20 minutos de exercício. Mas o que levaria esse indivíduo a não conseguir mais manter essa intensidade se não é a diminuição da quantidade, dos estoques de gordura? Como a gente viu lá na creatina, a causa principal da fadiga era a diminuição dos estoques de creatina fosfato. Na glicólise aeróbia, a causa de fadiga é a formação do ácido lático que interrompia a contração muscular. Na glicólise aeróbia, a causa principal da fadiga é a diminuição do glicogênio muscular, que é a fonte principal de energia. Então, na gordura, qual seria a causa principal da fadiga? Se a gente for olhar os mecanismos de dependência da glicose e da gordura, como eu mostrei antes, existe essa interdependência entre a utilização do glicogênio e a utilização dos ácidos graxos e dos triglicerídeos como fonte de energia. Quando a gente diminui o glicogênio muscular, alguns estudos mostram que essa diminuição do glicogênio ela diminui a disponibilidade do cálcio para a contração muscular. Então prejudica os mecanismos de contração muscular quando a gente tem o glicogênio diminuído. Outra coisa importante é a localização desse glicogênio dentro da fibra muscular. Esse estudo aqui mostra que a gente tem glicogênio armazenado chamado subsarcolema. Sarcolema é a membrana da fibra, então ele está logo abaixo da membrana da fibra. A gente também tem glicogênio armazenado intermiofibrilar e intramiofibrilar. E esse glicogênio intramiofibrilar é o que está mais próximo do retículo sarcoplasmático e dos túbulos T, que são estruturas da fibra muscular que estão diretamente relacionadas com a contração muscular. Por que isso é importante? Esse estudo aqui mostrou que atletas de esqui cross country que fizeram a sua atividade por mais de 1 hora, eles tiveram essas concentrações, a quantidade de glicogênio avaliadas antes e após fazer esse exercício por 1 hora. 1 hora de atividade, portanto, utiliza gordura como fonte principal de energia. Eles viram então que todas essas quantidades de glicogênio tiveram diminuição durante essa 1 hora de exercício, principalmente esse glicogênio intramiofibrilar. O mais importante é que eles avaliaram uma correlação muito importante entre a diminuição desse glicogênio com a diminuição do cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático para a contração muscular, como a gente tinha visto antes, e também uma menor atividade de uma enzima chamada sódio-potássio ATPase, que está diretamente relacionada com o estímulo neural, o estímulo elétrico para a contração e a disponibilidade de ATP para essa contração. Ou seja, resumindo, quando a gente tem uma diminuição do glicogênio, a gente tem uma diminuição da ativação de mecanismos próprios da contração muscular.
Como a gente viu antes, os mecanismos da contração muscular são os responsáveis tanto pela ativação do transporte da glicose e da quebra do glicogênio, como do transporte e da quebra dos triglicerídeos intramusculares. Então, quando eu tenho uma diminuição do glicogênio, eu tenho uma menor utilização do próprio glicogênio, além de uma menor utilização dos ácidos graxos livres que estão no sangue e dos triglicerídeos intramusculares. Portanto, diminuindo a liberação de energia e fazendo então com que o indivíduo tenha que diminuir a intensidade ou tenha que parar por fadiga. Então, espero que vocês tenham entendido bem como funcionou aqui. A gente vai continuar conversando muito sobre isso ainda nas próximas aulas e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço!